E hoje nós vamos falar sobre convivência. Porque se a gente não souber conviver bem, e a gente convive com as pessoas o tempo todo, como que a gente pode ser feliz? Hum? Há uns 2 vídeos atrás, aqui nessa série mesmo sobre felicidade, está aqui em cima o link, eu falei sobre a importância da gente ter a consciência de que a gente convive com as pessoas o tempo todo. Pois é, mas eu não falei naquele vídeo, porque eu tinha um monte de outras coisas para falar, sobre pontos que a gente pode olhar, o que a gente pode fazer para a gente efetivamente conviver bem, né? Então são 5 pontos que eu vou passar aqui para vocês hoje. O primeiro ponto é a diversidade. Gente, a gente é muito diverso. Muito diverso. O que é isso aqui? É um livro? Ok. Então fala para mim qual é a primeira palavra que passa pela sua cabeça quando você olha para isso. Você pode falar livro, pode falar papel, pode falar literatura, pode falar poesia, pode falar viajar sem sair de casa. A gente pode falar escritor, escrever. Tanta coisa que a gente pode falar quando a gente olha para um objeto. Pois bem, se a gente pode falar de coisas muito variadas olhando para um objeto, e tá tudo certo, certo? Eu mostrei um livro. Daí se a gente fala papel, literatura, escritor, tá tudo ligado. E são formas que as pessoas têm de se relacionar e se comportar diante da vida. Isso era um mero livro, simples. Agora, imagina diante da vida a diversidade de formas de pensar e de se comportar que existem. Elas existem. Até Jung, ele até criou classificações entre as pessoas. Ele foi um grande estudioso sobre o comportamento das pessoas. Então, eu estou falando de comportamento, mas a gente tem diversidade étnica, diversidade cultural, de gênero, a gente tem sexual, cada vez mais entrando, né? Para a gente parar desse preconceito besta, entender que tem gente que não tem na cabeça e no corpo o mesmo sexo. Pode acontecer, né? Ué, a natureza ela não é igual, é só isso. Né? Natureza faz zebra, faz leão, faz. Por que na espécie humana tem que ser tudo igual? Mania. Então a gente tem a diversidade cultural, a gente tem a diversidade religiosa. Pronto, nós somos diversos, desde a cor da nossa pele, da cultura, até a forma de se comportar e se relacionar com a vida. Essa consciência, ela é, digamos que é o pré-primário para a gente poder se relacionar bem. É olhar para outra pessoa e já entender de antemão que ela é diferente. Que a forma dela de pensar e de agir, de acreditar é outra. Você tem uma e ela tem outra. O segundo ponto ligado à nossa capacidade de conviver é a da aceitação. Eu até hoje não conheço um caso de uma pessoa que, sei lá, a outra veio, fechou ela no trânsito, aí você teve que frear, ficou com raiva, e aí naquele momento de raiva, veio a pessoa, ela argumenta com você e fala assim, você tem razão. Agora eu vejo mesmo que eu estava errado, você estava certo. Não, que cada um tem a sua realidade, seu ponto de partida. Não existe. Existem pontos diferentes. Ninguém convenceu ninguém numa briga de trânsito que era certo ou errado.
Assim como pessoas de time de futebol, que são rivais, Corinthians e, sei lá, Santos, São Paulo, não entendo de futebol, não adianta você ficar argumentando que um time é melhor que o outro, porque se a pessoa torce para um, não torce para o outro, fica aquela assim, ah, meu time é melhor, o seu é melhor, ou então minha religião é melhor, a sua... Não adianta, não adianta. O que cabe a nós é aceitar que existem certas coisas que são diferentes e ponto. Isso é diferente da diversidade, porque a diversidade está na ciência. Está na ciência do comportamento, está na ciência da religião, está na ciência da cultura, da etnia, da biologia. A aceitação, ela não está na ciência, ela está numa coisa que meu pai me ensinou a gostar dos santos, eu gosto dos santos. Acabou. Gente, não tem argumentação para você ser um melhor que o outro. Então, assim, isso é importante a gente, embora um seja muito parecido com o outro, a origem, né, da diversidade da aceitação, ela é um pouco distinta. Se a gente quer conviver bem, os dois primeiros pontos que a gente tem que olhar para isso. O terceiro ponto é o da empatia, que a gente vive falando no canal, nas lives, você pode procurar que tem um monte aqui. É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Aquilo que eu venho falando também nessa série sobre felicidade, que se a gente convive, não dá para responsabilizar só o outro. Você fala, olha, você tem que se comportar bem, tem que se dar bem para eu ser feliz. Eu também tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que saber me colocar no lugar do outro. Reconhecer que a outra pessoa tem um sentimento, reconhecer que a outra pessoa tem um pensamento. E aqui cabe uma observaçãozinha bem curiosa, que vale a pena a gente lembrar. Existe vida inteligente na outra pessoa. Eu vou repetir. Existe inteligência na outra pessoa. Entra dentro dela, tenta entender o pensamento dela. Isso é empatia. Antes de você cortar, atropelar, já ir na frente. Como que vai conviver bem se você não se esforça para compreender? Isso é tão desagradável quando acontece com a gente, que a gente conta uma coisa, a pessoa já meio que menospreza o que a gente está sentindo, ou simplesmente entra com um assunto logo em seguida. Quer dizer, a pessoa nem está muito aí para o que a gente está sentindo. Então, lembra, existe inteligência na outra pessoa, ela constrói linha de raciocínio. E não é à toa que a empatia está aqui no terceiro lugar. Porque para você ser empático de uma forma boa, né? Empático bom é ótimo, né? Mas você poder praticar a empatia de uma forma produtiva e positiva, você tem que ter consciência da diversidade e da aceitação. E reconhecer, existe um sentimento ali, existe um pensamento ali. E eu respeito. Se colocar no lugar do outro, da forma como você gostaria que o outro se colocasse no seu. E o quarto ponto para a gente conviver bem é a comunicação. E a comunicação, ela está ligada com a fala, com a escuta, com as caras que a gente faz, né, com a nossa fisionomia. Porque pensa bem, a gente tem um mundo aqui dentro e a gente tem que pôr para fora. E o mundo de fora tem que entrar na gente. Aquilo que a gente pode pegar com os olhos, com o ouvido, com o gosto, com os nossos sentidos, a gente pega, não tem muita interpretação. Mas aquilo que é ligado ao pensamento, ao sentimento, tem que vir por meio da comunicação. A comunicação é essa troca do lado de fora com o lado de dentro, e é muito importante que ela seja respeitosa e produtiva. Uma vez, uma pessoa virou e falou assim, Raquel, mas por que você não fala como você escreve? Você escreve muito melhor. Na hora minha ficha caiu.
Por quê? Porque eu não parava para pensar antes de falar, ficava meio que atropelando, e as pessoas tinham que adivinhar o que eu estava pensando, juntar as peças no quebra-cabeça. E o ato de escrever, que a gente aprende para fazer redação no vestibular, e eu também sou escritora, tenho um pouco de afinidade com isso, é um ato de, em primeiro ponto, da gente organizar as ideias. Eu tenho que ser clara com o que eu estou colocando para o mundo. A comunicação, ela é escrita, ela é falada. E a comunicação, quando a gente fala, além dela ser clara, ela tem que ser gentil. Porque se alguém fala de uma forma grosseira com a gente, qual é a nossa reação imediata? É fechar a janela, subir o vidro, né? E bloquear. A gente bloqueia. Então, assim, é uma coisa, assim, a gentileza na fala, a educação, e a educação, eu vou dizer assim, não tem nada a ver com senhor, por favor, não tem nada a ver. Porque eu posso chamar o senhor, por favor, me entrega esse papel. Eu falei palavras educadas e eu, por dentro, eu posso estar me correndo de raiva. E eu posso falar assim, me dá esse papel, por favor. E você percebe que tem suavidade, tem sinceridade, tem carinho na fala e não tem necessariamente as palavras senhor, obrigado. É lógico, a gente aprende, é educado falar por favor, é educado falar obrigado. Isso é gentil. Mas acima de tudo, o tom da voz que a gente usa é o que demonstra o nosso estado de espírito, e é aí que vem a grosseria ou a gentileza. Preste muita atenção na sua comunicação, na forma como você fala, se você está sendo claro. E esforce-se por ouvir as pessoas. É tão desagradável quando a gente está falando, a pessoa corta e a gente fica assim com as pontas do fio soltas, que a gente não consegue concluir a ideia. Então, como que a gente pode concluir, falar, eu penso isso, a pessoa corta. Então, a gente não pode cortar. Escuta, dá um tempo de assimilar. E cuidado com a sua fisionomia, que essa mesma pessoa que falou para mim, era um profissional que estava me ajudando a melhorar, né? Ele falou assim, Raquel, você pode até calar e ficar ouvindo as pessoas, mas a sua cara já está dizendo. E as pessoas falavam e eu ficava assim, ó. Eu já estava discordando mesmo calada. E eu nem percebia. Então, que prazer que a pessoa vai ter de concluir o raciocínio dela. Eu não estava cortando ela, mas eu estava numa fisionomia negativa. É assim, então a gente presta atenção. A gente tem que. Sabe que eu falei da empatia? Não tem coisa que é mais grosseira do que você tá com alguém e a pessoa fica assim, ó, no celular. É grosseiro porque a pessoa está em outro lugar, ela está ignorando seu sentimento. E é grosseiro porque ela não está olhando para você. Isso é grosseiro, cara. A não ser que a pessoa seja um deficiente visual e que ela não consiga olhar, fora esse caso, é grosseiro. Então, da mesma forma, é grosseiro. Você está falando com uma pessoa e a pessoa já está negando que você fala com os olhos. Já está negando com a cabeça. Não é legal. A fisionomia, ela diz muita coisa. Mesmo em silêncio, ela é uma resposta e ela é uma forma de comunicação. Tem muita briga que surge e a pessoa fala, mas eu não falei nada. Mas basta a sua cara dizer que você já está achando um absurdo, que você discorda, isso, aquilo. Não precisa. É por isso que os profissionais, como coach, como psicólogos, eles fazem treinamento de segurar isso daqui, porque às vezes a pessoa pode, sei lá, tentar te matar. E você tem que receber informação e mostrar uma relativa neutralidade, ou assim, uma compaixão, uma empatia com a pessoa, sem ficar mostrando a reação de susto.
Nossa, a pessoa tem intenção de matar, pronto, a pessoa para de falar. É assim, eu dei um exemplo forte, né, mais exorbitante, mas é assim na nossa vida. Nos diálogos dentro de casa, nos diálogos comigo, a gente tem que acolher com a escuta, com a fisionomia e com o tom da nossa voz. A comunicação é super importante. E o quinto e último item, super importante para a gente conviver bem, é a nossa inteligência intrapessoal, que eu já estou cansando de falar aqui.